Olá, gente querida, gente amiga aqui do canal Paz e Bem, eu sou Mauro Lopes. Mais uma edição do programa Paz e Bem, que vai ao ar na finalzinho da madrugada, início da manhã desta sexta-feira, 22 de agosto de 2025. Este é o programa de número 2474, impressionante, realmente, longa trajetória nossa aqui no Paz e Bem. E hoje tem uma conversa especial, especialíssima. Eu trouxe ele aqui no Paz e Bem, reproduzindo um programa que eu achei muito especial, uma conversa muito especial entre ele e o nosso mestre, Pedro Lima Vasconcelos, né, foi feito lá no canal, no Farol Brasil, no Manhã Brasil. Aí falei, não, vou trazer ele aqui para uma conversa entre nós aqui diretamente. Tá? Então, quem eu tenho a alegria de trazer hoje é o Caio Marçal, camarada Caio Marçal, doutorando em educação pela Universidade de São Paulo, por sinal, o orientador dele é um grande amigo, né? Realmente um grande amigo meu. Fico bem feliz que eles estejam nessa jornada comum lá em São Paulo. Ele é mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, é graduado em Pedagogia, Ciências Sociais e Teologia. Ele atua na análise de relações entre sociedade e política, com foco nos temas de violência, movimentos sociais, religião, desigualdade, neoliberalismo, direitos sociais e educação. Milita na campanha nacional pelo direito à educação e na rede Fale, além de atuar no PCBR. Pois é, camarada. Um camarada cristão. Então, hoje vocês vão ter um encontro de um católico comunista com um evangélico comunista. Caio Marçal, chega mais. Tudo bem? Ô, Mauro, prazer, Mauro, bom dia, né, aliás, eu não sei que horas as pessoas vão assistir, né, mas, assim, um abraço para todas as pessoas que estão assistindo o programa. Acho que é essencial, assim, que a gente, dentro dos nossos espaços, né, que são os espaços de luta, são espaços ecumênicos, né, onde pessoas de diferentes credos, organizações, contextos se encontram no mesmo objetivo comum, que é a promoção do bem, né, trazer a paz e a justiça, a paz que é, segundo a própria Bíblia, fruto da justiça, né? Se a gente quer paz social, ela é um subproduto da promoção da justiça. Por isso que é impossível a gente pensar a paz dentro de uma perspectiva meramente interiorizada, aquela paz que parece que está descontextualizada as questões concretas do nosso mundo, né? E acho que esse é o nosso desafio, e eu acho que esse espaço aqui do Paz e Bem é esse lugar comum onde todos nós que estamos trilhando em diferentes rotas, a gente se encontra no mesmo caminho, que é o caminho da paz, do amor, da justiça, da solidariedade, desses valores que são tão claros, tão caros para quem luta mesmo por uma espiritualidade libertadora. Como é que você nasceu numa família evangélica ou você converteu-se evangélico ao longo da infância, juventude, da fase adulta? Como é que foi essa sua trajetória? Então, Mauro, acho que falar um pouco da minha trajetória sempre é falar um pouco da família, né? Eu sou cearense, né? Cidade de Sobral, do interior do estado do Ceará, que vem de uma família periférica, pobre, e como grande parte das famílias pobres e periféricas, a gente enfrenta as dinâmicas, né, da vida, da própria desagregação que o capitalismo produz nas famílias, né? E é muito comum nesse contexto, especialmente os genitores, os pais, em algum momento serem envolvidos pela questão do vício no álcool, né? E aí eu acho que assim começa a nossa trajetória. A gente como grande parte das famílias cearenses, nasceram em lar católico, né? E meu pai, diante de todo um processo aí corrosivo de envolvimento com o álcool, ele encontrou numa igreja evangélica, numa Assembleia de Deus, a Olha só. possibilidade de superar essa dimensão do vício, e para ele foi muito importante, para a gente também, porque eu posso dizer tranquilamente que até os 10 anos a gente não teve pai, né? E eu até os 10 anos de idade, né?
E foi assim, a minha conversão ou entrada na igreja, né, foi um tanto jocoso, né? Porque meu pai, ele queria levar a gente para a igreja, eu e os meus irmãos, a gente não queria ir. E a gente fez um trato. Vamos fazer um trato com o nosso pai que ele nunca vai conseguir cumprir e a gente se livra da igreja. E qual que era o trato? O trato era o nosso pai dar um videogame para a gente. Imagina, família pobre ter um videogame. Pois bem, o meu pai comprou o videogame, fez um super esforço para comprar o videogame. A gente acabou tendo que ir para a igreja com um pequeno detalhe. A primeira vez que a gente ligou o videogame queimou. Né? Nós fomos vindo. Aí, como o trato já estava cumprido, a gente teve que ir para a igreja. Nesse processo todo, a igreja acabou se tornando um espaço importante de sociabilidade, né? Ali de famílias pobres, famílias que vêm de um mesmo contexto, famílias que vêm de uma mesma realidade, que se encontram nesses espaços de fé, e acho que para mim isso é muito importante, porque depois isso vai desdobrar nas minhas pesquisas, né, de tentar entender esse mundo da igreja pentecostal, por que de repente ela é tão sedutora como espaço de sociabilização para os mais pobres no Brasil. Então foi nesse lugar que eu me encontrei, né, essa conversão fajuta que eu tive inicialmente por conta do videogame, mas foi muito curioso que foi nesse processo de entrada na igreja, Mauro, que você acaba encontrando um outro espaço de familiar, né, que a igreja acaba se tornando uma grande família para você também, né? E para mim foi muito importante esse momento. Eu tenho boas memórias dessa fase da vida, né? E também acho que, e aí entrando um pouco já nesse nosso lugar do porquê que a gente se torna comunista e cristão. Não, mas antes, espera aí. Você foi procurar depois resposta a essa vivência, né? Essa pergunta. Por que a igreja pentecostal é um espaço de sociabilidade e acolhimento? Você foi estudar isso depois. Você encontrou essa resposta? Olha, eu encontrei sim. E eu acho que, primeiro, tem questões que são muito tocantes em relação à ideia da igreja, especialmente na grande cidade, Mauro. Porque a grande cidade, né, é um espaço de fragmentação das relações sociais. Uhum. Especialmente para quem mora nas bordas da cidade, né? A fragmentação social, a dificuldade de você encontrar os seus pares, muitas das pessoas que aportam para as grandes cidades, especialmente São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Fortaleza, são cidades onde a desagregação das relações sociais se tornam cada vez mais presentes na vida das pessoas, e a igreja se torna esse lugar de família substitutiva. Mais do que isso, a igreja vai trazer, especialmente no trato desses pobres, né, dessas pessoas pobres, vai recolocar essas pessoas num outro lugar do mundo. Por que eu falo isso? Porque, de repente, aquele sujeito pobre, que é o porteiro do teu prédio, que é a pessoa que faz serviços domésticos, que é tratado como um nada no decorrer da semana, no domingo ela bota aquela sua roupinha especial, né? Vai para o culto na igreja e lá existe uma mudança do self dela. Ela não é mais aquele Zé Ninguém. Agora é o homem e a mulher de Deus, que é tomado por uma força sobrenatural. E mais do que isso, eu acho que tem para mim, um terceiro aspecto, Mauro, que é fundamental. Eu acho que isso resume muito bem o que é o pentecostalismo periférico, né? Que é a ideia de que no culto pentecostal, essa ideia de que você é pobre, você está lá, é pobre, esquecido, mas você sempre vai ouvir uma mensagem dizendo que Deus, mesmo você sendo pequeno, pobre, você sendo tratado como um nada nesse mundo, vivendo um monte de problemas, correndo atrás para poder sobreviver, para ter comida, para ter moradia. Nesse espaço, lá é dito para você que você é especial para Deus. Esse lugar, né, recoloca e reconstrói essa identidade do sujeito no mundo de uma outra forma. Né? E eu acho que, essencialmente, o pentecostalismo para mim, ele é fundamentalmente sobre como se constitui a resiliência dos pobres
a religião como um espaço de construção de resiliência diante das dores e das aflições que as pessoas vivem no seu cotidiano, de miséria, de opressão, de falta de recursos, né? Então, assim, o sujeito vai à igreja e aí ele ouve o pastor dizer assim: olha, irmão, você está passando pela prova, mas eu quero dizer para vocês, aguenta mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho, porque Deus está do seu lado. E eu acho que muito dessa constituição, dessa subjetividade pentecostal, né, é de dar esse senso de dignidade para o outro, né? Ele não é mais um Zé Ninguém, ele agora é a mulher, o homem de Deus, o profeta do Senhor, mas também ele é o lugar onde esse sujeito encontra uma série de ferramentas que fazem com que ele continue acreditando na vida, né? A despeito de toda a precariedade que ele encontra na cidade do capital, né? Eu acho que isso é fundamental para que a gente entenda, e obviamente as igrejas se tornaram, no contexto da periferia, um grande espaço de uma rede de associativismo de proteção social. É lá na igreja que o sujeito ganha uma cesta básica, o filho está preso no socioeducativo, o pastor vai lá, visita. Quando você vai, por exemplo, eu fiz pesquisa em 2015, 16 em presídios, né? 14, 15 em presídios. Era impressionante como você chegava às 6, 7 horas da manhã para fazer os trabalhos de pesquisa junto àquele local, né? Uma instituição total, e um número enorme, né, de projetos de igrejas para esse público que é esquecido na sociedade, né? Então, eu acho que a gente compreender esse papel da igreja, dessa igreja pentecostal, dessa igreja evangélica, da quebrada, é sobretudo também desse espaço que cria uma rede de proteção, né, que caminha à margem do Estado, né? Na burguesa, não há esse lugar de proteção social efetiva, e as pessoas vão encontrar na religião esse suporte concreto para a sua vida no dia a dia. Legal, bem interessante. E que foi um espaço ocupado no passado, numa sociedade mais enraizadamente agrária, pela Igreja Católica, né? Sim, sim, sim. Mas aí eu acho que a grande questão, assim, é entender o que foi esse crescimento pentecostal nas últimas décadas, né? O crescimento pentecostal, primeiro, o pentecostalismo, ele nasce no norte e nordeste do Brasil, né? E aí, especialmente no período da ditadura militar, quando se quebra movimentos como as ligas camponesas, que tinham muitos evangélicos, inclusive, que esse pessoal desce para a cidade grande, desce para o sul e sudeste, né? E nesse processo, Mauro, faz com que esse processo migratório forçado, né, leve à constituição desse novo perfil de pentecostalismo, que é esse perfil pentecostalismo periférico, autônomo, de igrejas de igrejas de garagem, que hoje a gente percebe no Brasil, que é a grande igreja que cresce no Brasil hoje, igreja evangélica, é essa igreja de garagem, né, da quebrada, né? Então, acho que pensar esse lugar também é importante, né? Esse processo de metropolização no Brasil, decorrente, né, dos processos de caça aos movimentos sociais, de fluxos migratórios, foi o que também constituiu esse lugar do crescimento exponencial dos evangélicos no contexto da quebrada. Sim. O Caio, e como é que vai acontecer esse encontro entre o jovem evangélico e o comunismo? Então, aí eu acho aí vem a minha história também pessoal, né? Na igreja, a gente é sempre muito estimulado a ler a Bíblia, né? E aí, imagina um jovem periférico, eu vou aqui abrir aspas, né? Porque há um teólogo, um antigo teólogo evangélico do campo de esquerda, disse que é muito perigoso deixar uma Bíblia na mão de gente oprimida, né? É Porque verdade. tem uma série de textos da Bíblia que falam de justiça social, de igualdade, de defesa dos pobres. E eu lembro, desde adolescente, muito curioso, eu comecei a ler a Bíblia, especialmente os profetas do Antigo Testamento, né? E para mim era muito claro, muito evidente que essa questão da equidade, da justiça, da denúncia profética
era fundamental, né? Inclusive da denúncia profética que se voltava contra a institucionalidade religiosa que se negava a promover o bem comum, a justiça social. E para mim, Mauro, para mim foi algo fundamental, rico, né? Foi que quando eu já tinha lá 12 para 13 anos, eu lembro que eu estava andando numa praça em Sobral e eu, muito tocado por essa leitura bíblica, eu vi pessoas retirantes das pequenas localidades pedindo esmola. E eu, nesse momento, eu sentei na praça e falei, Deus, eu quero que o Senhor me use como seu instrumento para trazer justiça às pessoas. Daí foi meio que um processo natural de descobrir os movimentos sociais, movimento estudantil, movimento sindical, né? Foi um processo... E eu percebia também algo que é marcante na minha história, é de que eu achava profundamente espiritual participar desses espaços de luta, de combatividade social. Né? Então, para mim, antes de ser uma agenda de um convencimento político-ideológico, para mim era uma questão de... Né? E aí, quando você milita em nome da fé, a militância geralmente costuma ser muito mais aguerrida, né? Porque você faz em nome de Deus. Sim. Sim. Essa convergência, para mim, como jovem católico, também a mesma convergência, né? É quando eu vou encontrar os comunistas ali no final do ensino secundário e um pouco antes de iniciar a universidade, eu olho para aqueles jovens comunistas e falo, uau, mas o que eles estão falando aqui é o que o evangelho fala, uai. Sim, Quero estar sim. com eles. Né? Realmente é muito forte. E aí, como é que vai se dar esse seu encontro com o comunismo? Então, acho que foi um processo, Mauro. Eu acho que primeiro foi o processo de compreender isso como um lugar, né, da militância e da fé. No decorrer disso tudo, começo a ter contato com as teologias contextuais, teologia de missão integral, teologia da libertação, que foram me encaminhando e foram me dando base, né, cada vez teopolítica para me dar respaldo para essa caminhada, né? E aí o contexto de contato com as organizações, contato com os partidos de esquerda, contato com as lutas efetivas do povo marginalizado, foram levando a gente para as leituras do marxismo. Perfeito. E mais curioso ainda, que na leitura, né, nessas leituras, você acaba descobrindo, por exemplo, que o comunismo moderno, na verdade, surge a partir, especialmente, né, a gente sempre tem esse conflito, né? Você, cristão, não pode ser comunista, o cristianismo comunista e o comunismo são coisas díspares, né? São coisas opostas. Mas no decorrer dos nossos estudos, você acaba descobrindo, por exemplo, que o comunismo moderno, especialmente a partir do seu braço do socialismo utópico, né, ele vem a partir da militância de trabalhadores cristãos, do cristianismo radical. Né? Tanto na Alemanha quanto na Inglaterra, você vai sempre perceber nesses processos, né, que a fé cristã, a ideia de fraternidade universal, a ideia de reino de Deus, que é um reino onde os pobres são bem-vindos, né, que você tem um esteio, né, de uma mística que mobiliza a pessoa a lutar pelo bem comum. No decorrer do comunismo moderno, né, você tem aí o grande marco, que é Marx e Engels, que aí sim vão dar um tom cientificizante, né? Um tom científico àquilo que era um ideal, uma utopia, um sonho, mas que não tinha ferramentais concretas para a compreensão daquilo que nos esmaga de cima para baixo, que é o capitalismo. Né? E aí, de repente, a gente também que é cristão e que está bem imbuído desse sonho, começa, Mauro, também a perceber a instrumentalidade do pensamento marxiano, da produção do marxismo, né, das suas diversas correntes, das diversas contribuições que o pensamento marxista tem para a nossa sociedade, para nossas lutas. Né? Perfeito, legal. É isso aí, grande encontro, grande encontro. Caio, querido, a gente aqui não tem tanto tempo, né? O nosso programa aqui matinal, quando eu reproduzi o seu encontro com o Pedro, foi mais de 1 hora, mas o nosso programa aqui são um pouquinho de meia hora, um pouquinho mais.
Eu queria trazer para um tema, sem aprofundar muito isso, vamos ficar para outro programa, porque a gente está super quente, e eu não queria deixar passar essa oportunidade de dialogar contigo, essa questão do Malafaia. Né? O Malafaia que foi tratado, me parece que de maneira equivocada, pela Petra no seu documentário, como o equivalente ao evangélico brasileiro, né, como uma espécie de representante do movimento evangélico brasileiro. Conversamos sobre isso, a tua conversa com o Pedro, né, versou sobre isso. Agora caiu nas garras, né, caiu no alvo da Polícia Federal e do STF, e o que a gente assistiu nesta quarta para quinta-feira foi algo espantoso do quão de fato ele era, eu digo, era poder auricular, né? Ele falando no ouvido do Bolsonaro, influenciando o Bolsonaro e abertamente participando da conspiração golpista no país. Então, primeiro, uma avaliação sobre esse papel do Malafaia. Eu acho que o Malafaia ele é uma figura histriônica, né? Obviamente histriônica, né? E que, em primeiro lugar, e aí é o grande erro que o Malafaia tem como um líder religioso típico do centrão evangélico, né? Eu não acho que o Malafaia é um fundamentalista, porque ele não tem uma agenda ideológica concreta, né? Ele quer se dar bem, né? Então, por exemplo, o Malafaia já teve com Brizola, já teve com Lula, já teve com o PSDB, já teve, né? Ele circula onde ele quer ter algum tipo de influência e poder político, né? E aí eu acho que, em primeiro lugar, essa figura do Malafaia, eu acho que ele comete um equívoco que outras lideranças do centrão gospel, né, o centrão evangélico, não comete, né, desses grandes pastores, donos de igrejas, né, de empreendimentos religiosos, né, que, em grande medida, eles não rifam completamente, né, as alianças que eles tinham no passado. Diferente do que o Malafaia tem feito. O Malafaia, ele foi tão longe com o Bolsonaro que ele não percebeu de que ele poderia se colocar em risco, né? E concretamente ele está sob risco, sob ameaça de ser preso, né? E aí eu acho que era fundamental quando você avalia, por exemplo, uma figura como o Edir Macedo, né? Que, por exemplo, transita pela direita inicialmente, mas depois tem um aporte de apoio ali ao governo do PT. É preciso lembrar, Mauro, que a Igreja Universal e a Record, como seu braço comunicativo, foi a última mídia da grande mídia brasileira a romper com o governo Dilma, né? Uhum. Na Folha Universal, por exemplo, você tinha matérias com Stedley, né? Com gente de esquerda, antigamente, no passado. Então, assim, quando ele percebe que o barco está furando, ele migra, ele vai para o Temer. Aí, quando ele percebe, já finalmente, no segundo turno, que o Bolsonaro vai ganhar, ele vai para o Bolsonaro. E quando agora, em 2022, o Lula ganha, ele já abre as portas de novo, né? Então, assim, ele não quebrou pontes, né? Ele soube andar nessa linha tênue, né, da disputa política, né? E eu acho que faltou isso no Malafaia, né? E aí agora ele está enrolado, né? Ele está bem enrolado. Nesse sentido também a gente vai ter um grande teste para o documentário da Petra, para a gente saber se de fato, né, o Bolsonaro, o Malafaia tem esse poder que o documentário atribui a ele, né? Curiosamente, não sei se você viu a matéria de 5, 6 dias atrás, Mauro, da bancada evangélica dizendo, não, vamos fazer uma defesa pro forma para o Bolsonaro. Eu vi. Contudo, a gente não vai se queimar por ele, porque ele fez e bordou, ele merece estar nessa situação. Está colhendo o que plantou. Está colhendo o que plantou. Está colhendo o que plantou. Correto? Sim. E outra alegação da própria bancada evangélica, que não é boba, não é nada, diz assim, não, o Malafaia ele não é bem quisto em grande parte dos evangélicos, né? O que demonstra, assim, é impressionante. A gente sempre brinca na sociologia, Mauro, que bom sociólogo
é aquele que, que antes das teses dele serem questionadas, né, serem relativizadas, ele morre, né? É... Infelizmente, eu acho que isso não vai acontecer com o documentário da Petra, né? Porque assim, o que a gente tem visto literalmente é de que eu duvido muito mesmo que haja um grande levante evangélico de proteção ao Malafaia, né? Eu duvido muito, né? Você vai ter algumas lideranças evangélicas que vão falar, mas mais por corporativismo, né? Mas, assim, na base do povão, eu acho que isso não vai acontecer nem de longe, nem de longe. Pelo que eu tenho visto de ontem para hoje nas redes sociais, é de que, de fato, a situação dele é muito ruim em termos de apoio do campo evangélico, especialmente quando saem aqueles áudios, né, onde parece que ele está ali no botequim, sujo na Madureira, né, assim, falando um monte de palavrão, tal, que é totalmente fora desse léxico evangélico, né, dessa linguagem evangélica, né. Então eu acho que o Malafaia tá em maus lençóis, né, mas pediu para isso. Pediu. Como você falou, saiu primeiro teve aquela entrevista dele na chegada ao Brasil, vindo de Portugal, os berros e tudo, né? Eu diria, até mais do que histriônico, histérico, né? Histérico, efetivamente. Aí, à noite, ele gravou um outro vídeo, né? Com muitas agressões, ofensas ao Alexandre de Moraes, e dizendo que a parada decisiva é no 7 de setembro. Mas ali me pareceu muito mais um gesto de desespero que é a convocação de um líder que sabe ter capacidade de mobilizar, né, a sua base. E ainda é preciso levar em conta um outro fator, né, Caio? As pesquisas todas indicam que o chão da fábrica, né, o asfalto nessas manifestações bolsonaristas, ele é majoritariamente católico e não evangélico, né? Os evangélicos estão em maioria em cima do carro de som, né? Que são os pastores, bispos e tal. Mas no chão, né, você tem uma prevalência católica que eu acho difícil sair para defender o Malafaia. Né? É óbvio, porque quem está nos bastidores do poder não comete esses equívocos, Mauro. Não joga todas as cartas assim tão publicamente, né? E esse é o grande erro do Malafaia. O erro do Malafaia é ele não preservar a sua imagem, né? A gente sabe muito bem, tanto em relação ao integrismo católico, que é esse braço de extrema direita na Igreja Católica, né? O quanto que, em grande medida, eles trabalham nas sombras. Eles não trabalham, né, na luz do dia, né? Para não dar na vista, né? Então, eu acho que a ideia de como se exerce esse poder religioso nas sendas, né, da política, né? Eu acho que falta o Malafaia ainda, né? Faltou o Malafaia, né? Então faltou artimanha política para ele. Você tem, e aí eu concordo com você, essa ideia, falta ainda muito da gente discutir esse conservadorismo, neoconservadorismo católico, e mais do que isso, Mauro, discutir essa aliança, né, esse compadrio entre o neoconservadorismo católico e o fundamentalismo cristão no Brasil, né? Sim. Que estão disputando, que estão juntos, especialmente na grande pauta que esses dois grupos se arrogam em ter, que é a pauta da educação. Sim. Você vai, por exemplo, você estuda fundamentalismo nos Estados Unidos, a grande pauta de disputa é a escola pública, são as verbas destinadas a vouchers escolares, a ideia de educação domiciliar, né? O homeschooling. Então, acho que se a gente quer entender um pouco esse fenômeno do neoconservadorismo religioso, a pauta da educação vai ser central. Né? E aí eu acho que, por exemplo, por isso que eu digo que esses camaradas tipo Silas Malafaia, Edir Macedo, você não vê eles tocando nessa pauta, você não vê eles falando de homeschooling, por exemplo, né? Porque para eles é essa política mais miúda, não ideológica, né? É mais essa ideia do sujeito que quer se estar ali ao lado do poder em nome de um prestígio, mas sem uma clareza ideológica. Sim. Como os líderes do fundamentalismo cristão dos Estados Unidos têm. Sim. Por exemplo, né? Sim.
Sim. Não, e você tem, de fato, há uma tessitura de uma rede de escolas confessionais evangélicas que é quase tão impressionante quanto a tessitura das igrejas evangélicas espalhadas pelo país, né? E da mesma maneira como você tem, e falo como católico, né, um enfraquecimento e uma redução no número de templos católicos, né, um enrijecimento, você tem também uma decadência das escolas confessionais católicas, ou estão virando escolas empresariais, claramente empresariais, laicas, de ensino laico, né, ou estão até fechando as portas, inclusive porque a grande mão de obra para tocar essas escolas, que eram tradicionalmente as freiras, a queda de vocação nesse universo feminino, né, na Igreja Católica é um negócio notável, né? Você não, prática tem muito pouco ingresso de mulheres, né, como freiras na Igreja Católica, né? Ah, sim, com certeza, sim. Eu acho impressionante que, por exemplo, essa queda que você tem acentuado do catolicismo nos últimos anos, né, um país que tinha até década de 60, 90% de país católico, isso chegar a 55% agora, né? É uma perda assim gigantesca, gigante, né? E aí também, obviamente, isso vai ter reflexo na questão da vocação dos padres, das freiras. Mas o que eu também chamo a atenção, Maura, porque acho que tem duas questões que precisam ficar claras, e eu deixo muito claro na minha pesquisa. Existe a escola confessional clássica, né, que a gente conhece muito bem, e existem essas escolas confessionais, tanto do campo católico como evangélico, né, que são do neoconservadorismo, claro, assim, violento, né? Uhum. Eu faço a análise a partir da ideia de redes políticas do fundamentalismo cristão no Brasil, como que você tem hoje organizações do campo do fundamentalismo cristão que conseguiram transnacionalizar esse projeto de educação neofundamentalista, né? Então, assim, hoje, por exemplo, uma escola, qual que é a diferença, por exemplo, de uma escola evangélica ou católica comum? É de que, por exemplo, numa escola católica ou evangélica tradicional, a religião ela é uma disciplina, certo? Dentre Uhum. outras disciplinas, né? Você tem um processo de catequese em sala de aula na disciplina de religião, né? Nessas organizações fundamentalistas, por exemplo, que eu discuto, se demonstra que o fio norteador de todas as disciplinas é a religião, Uhum. né? Inclusive pautando o currículo das disciplinas. Por exemplo, você vai ter disciplina sobre criacionismo, né, na biologia, você vai tirar o debate sobre igualdade de gênero, sobre a questão racial, né? Você vai eliminar a discussão, uma série de discussões que envolvem as lutas populares em sala de aula, né? O pensamento crítico, a pedagogia crítica, né? A demonização do Paulo Freire, e o abarcamento, por exemplo, de projetos como Escola Sem Partido, ou então do movimento contra a propalada ideologia de gênero, né? Então, assim, esses movimentos, assim, eles se constituíram como uma grande rede política transnacional que estão disseminando estratégias políticas, estratégias de lobby no Congresso Nacional e também compartilhando uma espécie de advocacy conservador, viu, Mauro? Então, assim, em que, por exemplo, coloca o poder parental acima do direito da criança e do adolescente, Certo. né? E especialmente para defender, por exemplo, o homeschooling e dizer que os pais têm controle total e não o Estado, não a escola podem interferir nesse controle parental, né? Então, e obviamente, sim, você tem toda uma leitura pró-capitalista, né? Então, todo um discurso anticomunista que está presente também nesse movimento, né? Mesmo que esse anticomunismo deles, às vezes, é reconhecido em políticas que são social-liberais, né? Tipo Sim. Bolsa Família, tal, assim, para eles é o comunismo, né? Assim, o que a gente sabe muito bem que não é. Né? Então, acho que a gente tem um desafio profundo aí para debater a educação pública e perceber como que essas redes transnacionais
operam no nosso contexto atualmente, né? A pesquisa do Caio leva como título Redes Políticas, Transnacionalização Religiosa do Fundamentalismo Cristão. Vou ler de novo, tá? Eu perdi o fôlego aqui. Transnacionalização religiosa do fundamentalismo cristão e educação no contexto brasileiro. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor. É a tese de doutorado que ele está terminando na Universidade de São Paulo. Eu falei mais cedo, né, que tem um grande amigo meu que é orientador dele, que é o nosso camarada Daniel Cara. Né? Você defende quando? Eu defendo agora dia 12 de setembro, né? Espero que todos os amigos que estão em São Paulo estejam presentes lá na USP de forma presencial. A tese traz algumas novidades, e algumas novidades, inclusive, de uma costura que a gente faz de análise sociohistórica, Mauro, do que a gente chama de neoliberalismo religioso, de como se constituiu uma espécie de santificação no decorrer do tempo, né, de uma ligação umbilical entre os ideólogos do fundamentalismo cristão nos Estados Unidos com os ideólogos do neoliberalismo, sacralizando o capitalismo como um projeto de Deus para as nações. Uhum. Interessante. Legal. Espero que vire livro rapidamente. Eu também espero. Legal. Bom, eu estou aqui em Brasília. Se estiver em São Paulo, imperdível realmente ir assistir a defesa do Caio. Caio, muito obrigado. Acho que é uma conversa boa. Vamos renovar essa conversa outras vezes aqui no canal Paz e Bem e também lá no nosso Farol Brasil, no Manhã Brasil. O Caio é uma figura muito relevante para pensar a política, a religião, pensar o Brasil de hoje. Abração, Caio. Paz e bem. Abração, Mauro. Paz e bem. Deus abençoe. Amém. Tá aí. Caio Marçal, eu gostei demais da conversa. Fica com a gente aqui, vai ter mais conversas boas, programas. É aqui, canal Paz e Bem. A última mensagem é, se você tiver possibilidade, a gente é um canal assentado sobre a participação voluntária, então não temos remuneração para quem faz o canal, exceto para estagiários. Temos 3 estagiários que nos ajudam a manter, sustentar o canal com programação de segunda a segunda, de manhã, de tarde e de noite. Então, é claro, tem pequenas despesas também, né, de registro, de pagamento de mensalidades ou de anuidades para manter o canal no ar, no YouTube, essas coisas. Então, se puder assinar, aqui na descrição do vídeo tem indicação. A família agradece penhorada. É isso aí, gente querida. Paz e bem para todo mundo. Até o próximo encontro.